Olá, gente linda! Aqui é a Rosiane, somos terapeutas e tarólogas, e essa é a minha amiga. Helene Carneiro. Nós estamos numa série dos arquétipos do tarô do Arcanos Maiores, e hoje a gente vai tratar sobre o assunto do arquétipo da carta 13, a morte. Isso. Só relembrando que esse conteúdo faz parte da nossa série de vídeos, que são os arcanos maiores do tarô, e como que a gente reconhece a aplicação deles na nossa vida diária. E para começar, a gente sempre inicia trazendo ali a imagem da carta, a imagem desse arcano, para que a gente consiga destrinchar e reconhecer essas energias na nossa vida. Então, aqui é a simbologia. Tá dando para ver bem aí, Rose, a simbologia da Sim. carta? Então, como vocês podem visualizar, é uma carta forte, né? Uma carta que já causa um impacto. A morte em si, a palavra morte em si, quando a gente ouve, quando a gente se conecta, quando a gente sente, parece que todas as nossas células se retraem. A gente quer evitar, a gente tem dificuldade, né? Pelo menos o senso comum traz essa energia. E no tarô não é diferente, né? Quando a gente também vai jogar, que sai a carta da morte, a pessoa já dá aquele medo no coração, ai meu Deus, porque já conecta nos nossos programas de apego. Então, ela em si já tem essa força. Vocês concordam? Quando vocês olham para essa carta sombria, com esse esqueleto, o que é que vai dando aí dentro? E os tarólogos, de modo geral, os artistas que desenham os decks, eles desenham ela meio sinistrona assim mesmo. Pelo menos eu nunca vi uma carta que retrate a morte romântica, bonitinha. Normalmente ela vem com essa carga desse esqueletão, né? Esse esqueletão aqui, ó, com a foice, o ceifador, com esse cenário, né, sombrio. Então, a primeira simbologia desse esqueleto é para a gente realmente entender que quando essa energia surge na nossa vida, seja no jogo de tarô, seja quando a gente está vivendo essa energia da morte, é que alguma coisa deixou de ter vida. Tem um esqueleto está no osso já, não tem mais onde segurar, não tem mais corrente sanguínea, não tem mais nada que dê aparência de vitalidade ali. Ele está no osso, né? Ele está seco. Ele está dizendo, acabou, não tem mais onde florescer aqui. Então, ele já tem esse impacto. E aí já é um grande sinalizador que alguma coisa na sua vida acabou a vida, né? Tipo, já não tem mais substância ali. Então, por isso que ele vem com essa aparência de esqueleto. E aí, a outra simbologia muito forte que costuma ter em todos os decks é realmente a foice. Porque uma coisa é você se dar conta que tem uma coisa na sua vida que já morreu. Seja um padrão, seja um relacionamento, seja uma forma de enxergar a vida. Aí você se dá conta, você, nossa, não tem vida isso aqui. Outra coisa é você ter a coragem do esqueleto e o de usar a foice. Normalmente, quando a carta da morte surge, a gente é convidado a arrancar o que está morto, o que está parado, o que está estagnado, com a foice. É por isso que ele está com essa foice na mão. E só que ele precisa, a partir da sua vontade, arrancar essa coisa que está parada. Na natureza, a morte ela é fluida, ela é sem apego. Então é só você observar as árvores que naturalmente chega o outono, ou às vezes não exatamente o outono, e quando as folhas estão secas, naturalmente vai caindo, as estações vão se renovando. Os pelos dos animais também caem, o dente cai, não tem esforço, não tem apego, é natural. A águia também, quando ela vai se renovar, ela arranca o bico, ela arranca as unhas, não tem, é como se fosse intrínseco nela, é o instintivo. Só que como a gente humano tem consciência, às vezes a gente fica apegado a usar a foice. Então, quando ela chega dizendo que algo está finalizado. E tem também a simbologia do cavalo, né? Que ele vai dar essa sustentação, essa força
para poder realizar essa transição, essa mudança. E ele também traz essa parte de movimento. Ele vai te ajudar a transportar esse movimento, que é esse impulso que precisa para realizar. Isso, ele vai realmente ajudar você a enterrar, ele vai transitar os restos mortais, os resquícios mortos para outra dimensão, vai tirar da sua vida que está parado. Então, por isso também, se vocês observarem, tem um homem morto aqui, ó. Ele está morto, embaixo do cavalo. Então, sabe quando a gente fala assim, tá morto e enterrado? Então, o cavalo ajuda ali você a transportar e realmente enterrar, entregar para outra dimensão, para o subterrâneo aquele assunto, aquela situação que não tem mais nenhuma vida, não vai mais florescer. Se você deixar, vai apodrecer, vai ser mais um empecilho, né, para o novo chegar. Tem algo mais da simbologia, amiga, que você queira trazer? É a travessia, é uma travessia à morte, né? A gente acha que a morte ela é uma finalização, mas ela é uma transição, uma travessia. Isso. Tanto que ela, dos 22 arcanos que a gente tem, ela é número 13, ou seja, ainda tem 9 pela Jornada frente. pela frente. É. Então a gente tem aquela, como seres humanos, como a gente não sabe o que acontece após a morte física, a gente tem em tudo que tem que morrer na nossa vida, a gente acredita que acabou, foi. E não, a morte é uma travessia para algo que a gente ainda não É, conhece. e aí eu vou pegar o gancho da Rose nessa carta aqui, ó. Tá vendo que aqui atrás da morte tem um sol, uma torre? Então, de alguma forma, você vai precisar deixar esses pesos mortos aqui para seguir para o sol, né? Para seguir para outra fase da vida, né? E tem as cores também, né, amiga, dessa carta? Que são bem Sim, peculiares. a cor preta, né? Porque mostra que é escuro, é algo desconhecido, né? A luz do sol mostrando que sim, vai haver o amanhã. O sol brilhará amanhã, mesmo com as tempestades, com as mudanças. O cavalo branco mostrando que sim, você tendo essa força, esse impulso, você vai conseguir fazer essa travessia. E com a foice, né? A cor escura, o vermelho, que mostra o quanto isso precisa ser realizado com muita determinação, é, você consegue realizar essa mudança, né? Isso. E aí, normalmente, em todos os decks a gente vai encontrar essa carta realmente em cores sombrias mesmo, assim. Normalmente não tem esse sol, não. Esse artista aqui resolveu colocar aqui, simbolizando que vai ter uma nova fase. Mas normalmente é sempre cinza, preto, alguns tons vermelhos, que é bem essa energia para sinalizar que, ó, isso aqui não tem vida não, viu? Vamos finalizar. Então, por isso que são essas cores assim mais sombrias mesmo. E aqui a gente vai trazer para vocês, para que vocês mesmos avaliem como que é essa energia, como que vocês lidam com essa energia na vida de vocês. Então, se você lida de forma fluida com essa energia, entendendo que ela faz parte, sem resistência, você compreende que quando essa energia chega na nossa vida, ela está convidando, primeiro de tudo, a uma transformação mesmo. A entender que talvez aquele trabalho que você esteja, aquele relacionamento, aquela forma como você leva a sua vida, o seu estilo de vida, ele precisa se transformar. Sabe quando você parece que não dá a liga, por mais que você tente continuar fazendo dar certo aquela relação, ou aquele comportamento, ou aquele hábito, não está fluindo, não está florescendo. E aí você precisa realmente ali entrar no flow de entender que, nossa, isso aqui acabou, preciso finalizar. Preciso finalizar, preciso realmente trazer essa energia da mudança. Isso aqui está pedindo mudança. Só que para isso acontecer de forma fluida, sem sofrimento, você precisa realmente se desapegar e entender que essa energia, essa situação, essa pessoa que está ali trazendo essa sensação de morte na sua vida, ela está convidando você, é, de modo geral, a se reinventar, né? A realmente descobrir outra forma diferente de fazer aquilo, para buscar realmente resgatar a energia vital e a força para fazer aquilo.
E isso se dá através dessa. Vai ter esse momento dessa transição, né? Essa transição, que é a parte mais desafiadora aqui da Carta da Morte, mas você entende, né? Às vezes, um processo de morte ele vai levar um tempo, às vezes ele já está realmente no limite, já dá para terminar, mas ele vai levar um tempo, uma transição, para que você renasça. Então, a gente traz aqui o exemplo da borboleta, né? A borboleta, ela é lagarta antes de ser borboleta, e ali ela tem uma transição. Ela vai ser lagarta durante um tempo, né? Ela vai se alimentar como lagarta, vai se rastejar como lagarta. E em algum momento, aquela lagarta ali mesmo vai entender que, meu Deus, tem, tem alguma coisa aqui, né? É natural, a lagarta ela não tem o nosso raciocínio humano, ela deixa esse processo acontecer. Mas se a gente fosse uma lagarta, provavelmente a gente nunca nem ia imaginar que poderia ser borboleta. Só que às vezes a vida, a morte chega para dizer, não, você pode florescer, você pode passar para outra fase. E aí a morte, normalmente, quando ela chega na nossa vida, ela convida a gente a aceitar essa transição para que a gente entre nessa metamorfose aqui da lagarta e renasça como uma borboleta mesmo. Então, é deixar aí aquela antiga forma, né? Aquela antiga forma de pensar, aquela forma de se relacionar. A morte também, a depender, quando a gente vai para um jogo de tarô, a depender do contexto, dos arcanos que tiverem, ela pode simbolizar uma morte mesmo de alguém, de algum ente querido, de alguém na nossa vida. Isso pode acontecer. É raro, mas pode. Normalmente ela está associada a alguma situação mesmo, assim, que você precisa deixar aí, que você precisa finalizar, que você precisa ressignificar. E às vezes as pessoas têm medo, né, quando a morte surge em relacionamento, que tem medo do relacionamento acabar. Mas normalmente a morte sinaliza o que precisa ser encerrado para que a relação renasça. Se o que a morte está sinalizando, que precisa ser transformado, você não conseguir fazer essa transformação por alguma razão, não deu, aí existe uma grande chance da relação, ou o trabalho, ou que seja terminar, concluir. Então, é um convite mesmo de mudar, de se desapegar, de fazer diferente. E esse processo, na verdade, quando você aceita a morte dessa forma fluida, entendendo que ela faz parte, ela traz uma sensação de alívio, de libertação profunda. Quando você passa, porque imagine quando você era lagarto e você vira borboleta, você, meu Deus, por que que eu não fiz isso antes? Por que eu já não deixei logo morrer? Ou como é incrível, eu tô em outro patamar, tô voando aqui. Eu falo, meu Deus, que bom que eu passei por aquilo, né? Às vezes, quando a gente tá na outra fase, que a gente vai ver o quanto foi importante morrer, né? E aí eu até repeti a palavra desapego, porque muitas vezes a gente precisa aceitar, né? Que aqui a gente cai na aceitação. Aceitar que aquele ciclo, que aquela situação não tem mais o que fazer. Deu, cumpriu sua missão. Então, vamos aceitar para a gente viver esse ser borboleta, né? Então, a morte já é um prenúncio que vai vir o sol, que vai florescer, que vai ter a borboleta, mas você não dá para pular etapa, gente. Não dá para pular. Tem que passar pela. Tem que deixar morrer mesmo para chegar no outro lado, né? Na transição que a morte pede. E aí, os sinais de que você está na resistência, né? No lado sombra da morte na sua vida, é essa palavra que eu falei agora, resistência. Se você está resistindo, é porque você não está aceitando, você está rejeitando essa, essa fase da sua vida, que é uma coisa normal, uma coisa natural da nossa vida, é ter esses momentos de morte. E quando você está na resistência, automaticamente você está no apego, nessa dependência do passado, daquele apego do que é conhecido, naquilo que você já viveu e foi muito bom. E aí, porque nem sempre a morte vai acontecer com coisas desafiadoras, difíceis de largar, de soltar. Pode ser muito apego de coisas maravilhosas. E uma coisa que a gente traz das terapias que a gente trabalha, que uma delas é o Theta Healing, é que a vida sempre pode melhorar. Se ela tá boa, ela pode ficar melhor e melhor e melhor e melhor. Só que a gente tem aquele apego, mas tá
tão bom, né? Mas ela pode melhorar, né? Pode ter um upgrade aí. Mas para que isso aconteça, você tem que trazer, olhar para esse apego e dizer, ok, esse apego está me dizendo o quê? Que eu não estou acreditando que vai melhorar. E aí o que acontece? Um sofrimento. Toda resistência gera sofrimento. E esse sofrimento faz com que você fique alienado da verdade, não enxergue a verdade, que acabou esse ciclo, é uma morte, ela está aí, ela está estampada na sua vida. E aí o que acontece? Quando a gente não resiste, não deixa essa morte acontecer na nossa vida, a gente acaba trazendo o quê? Desafios além do que é para ser. A gente começa a atrair coisas que viram um turbilhão de coisas. E isso vai alienando, 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 para até você olhar para aquilo, ok, eu tenho que liberar isso. Por quê? Porque gera um medo do novo. Medo do novo é o que, que é? Eu só sei o conhecido e resisto o que eu não conheço. Que nem a tal da zona de conforto. A zona de conforto nada mais é que o medo do desconhecido. E da onde que surge isso? É uma coisa natural do ser humano. Porque todas as vezes que ele fez novas descobertas, algumas pessoas morreram, algumas pessoas tiveram sofrimentos. Mas para tudo que precisa ter o quê? Esse passo de fé, essa transição. E quando você está no medo do novo, existe a não aceitação. Quando a gente não aceita, a gente está resistindo a mudanças acontecerem. Essas mudanças vão ser grandes saltos na nossa vida. E a gente pode ter exemplos da nossa vida desde que a gente nasce. Se a gente não aceita que a gente não é mais bebê, né, que virou criança e não aceita que a gente não é mais bebê, a gente vai virar uma criança infantil, né, além. Aí se tu chega na vida adulta e quer se tornar uma criança, imagina a gente não, a sociedade não vai aceitar, não vai comportar. Então, a nossa vida existe mortes. A gente não vai deixar a nossa criança inferior morrer. Mas a gente não pode mais agir, né? Agir, ter essa ação. Então, quando a gente começa a ver que a nossa vida está rodeada de mortes, a gente começa a ver a morte de uma outra forma. De uma coisa, ok, é uma coisa realmente natural. A mesma coisa quando as plantas, as árvores caem as folhas para que no inverno, para que na primavera elas possam ressurgir renovadas. Então, cada fase da nossa vida vai gerar mortes no trabalho, relacionamentos. A gente, quem tem o privilégio, vai ver seus pais envelhecerem, não vão ter mais aquele vigor de fazer as coisas que faziam com você, né? Amizades que às vezes você conheceu quando era jovem e você vai ver os cabelos brancos surgirem. Não vai mais ser aquela pessoa. Claro que o espírito vai ser sempre jovem, a pessoa vai fazer brincadeiras, mas o corpo vai demonstrar que o tempo está passando e são mortes. E às vezes a gente leva esse choque quando a gente vê quem tem esse privilégio de ter os pais, ou avós, bisavós, ou conhecidos na sua volta, vendo que estão envelhecendo. Dá aquele choque, nossa! Quando a gente chega numa certa idade, a gente vê isso. Então, a vida é feita de mortes. A gente morre também. Quando a gente vê, uau, eu era imatura naquelas ações, agora eu tô diferente. Porque eu tive que deixar aquela eu imatura, que estava ainda aprendendo, para nascer a eu experiente. Então, quando a gente vê as mortes acontecendo na nossa vida, a gente fica, uau, a morte ela é uma grande professora, uma grande mestra. Total. Então, Se não tiver as mortes, não tem mudança na vida, seria tudo igual, né? Seria tudo muito monótono, tudo rotineiro. Você percebe que uma pessoa está morta em vida quando ela não é capaz de fazer a mínima mudança. É sempre apegada ao mesmo cabelo, é sempre o mesmo estilo de roupa. Não consegue nunca, nem consegue conceber se mudar, né? Tipo, quero nascer, morrer na mesma casa, na mesma cidade, fazendo a mesma coisa. Tem resistência até de conhecer uma cidade diferente, de viajar.
É aquela, você já sabe reconhecer uma pessoa assim. Se alguma coisa sair da rotina dela, sair diferente, se tiver o sapato fora do lugar em alguns níveis, é o fim. Tudo tem que estar sempre dentro do script para a pessoa entender que ela tem algum controle na vida, mas o preço disso é uma estagnação mesmo, é uma não renovação. Normalmente são pessoas que envelhecem, têm aparência, às vezes são jovens e têm uma aparência mais velha. É porque fica agarrado à morte. Ali as células estão morrendo. O que é que acontece no nosso corpo o tempo todo? Milhares de células morrem e nascem. E aí, normalmente, as pessoas que vibram nesse medo da morte, as células estão morrendo, mas elas não renovam, elas ficam grudadas, sabe? Você não deixa a vitalidade circular na sua vida. Normalmente, pessoas muito desenroladas, muito soltas, muito desapegadas, elas têm um aspecto mais jovial. Elas têm um. Elas estão em flow, né, com a vida. Óbvio que o extremo disso também são pessoas que não conseguem criar raiz, né? Tá sempre querendo mudar. O extremo de querer morrer o tempo todo também não é legal. Mas essa dificuldade de aceitar as mortes, as transformações, o ciclo de amigas que você tinha no colegial, muito, muito raro você leva para a vida adulta. Algum relacionamento que, é só porque é meu primeiro amor, sei lá, eu perdi minha virgindade com essa pessoa, tenho que morrer com ela. Mas às vezes não tem mais conexão. Se você continuar ali, você morre em vida. Então, o que a gente quer trazer para vocês aqui hoje? Eu acho que é o principal da Carta da Morte. Esse chamado vai e vir, ele é natural. Como eu falei, né? As estações, as árvores, os animais, eles passam por... Então, assim, primeira coisa, vamos te dar esse peso da morte, você não é natural. O que é que dificulta ser natural? É quando a gente resiste a ele, quando a gente não tem a vontade, que é aquele cavalo, lembra do cavalo? O cavalo, ele, o que ajuda a fazer a transição. Às vezes você precisa de uma ajuda externa para dar força àquele cavalo, para você conseguir finalizar o que precisa ser finalizado. Aceitar o que já está morto, né? Realmente passar de fase. E às vezes essa ajuda vem, às vezes num processo terapêutico, de um amigo. Às vezes a vida dá um empurrão, aí você acha força onde não tinha, né? E pra gente, a gente colabora trazendo essa consciência para vocês. E a gente também faz um trabalho que a gente sempre anuncia nos finais de cada vídeo de ajudar você, se você está passando por alguma dificuldade de aceitar, né, que sua vida, se você está sentindo que sua vida está muito estagnada, que realmente você já reconhece a morte na sua vida. Nossa, não gosto mais desse meu comportamento, não gosto mais desse relacionamento, não gosto mais desse trabalho, mas você não está conseguindo fazer a travessia do cavalo, né? Aí seria o caso de você o quê? Acionar o arquétipo positivo da morte, aspecto de força da morte para que você consiga fazer essa transição, liberar essa fase para viver algo que você realmente quer. Então, nesse sentido, entrar nesse arquétipo é muito importante. A gente faz esse trabalho, né, através do tarô mesmo, do jogo, para entender por que é que você está com essa dificuldade. Depois a gente faz uma reprogramação para limpar esses restos mortais com o Theta Healing, que é autoterapia, para que você consiga passar de fase. É um trabalho bem legal para fazer agora que o final do ano está chegando, né? Que vem aquele balanço. Tipo, nossa, talvez um monte de comportamento esse ano aqui, eu não quero mais levar para o ano que vem, não quero mais agir de tal forma, quero andar diferente com essa relação. Então é um momento incrível, já tem esse inconsciente coletivo que puxa para você finalizar, precisa ser finalizado para aceitar o ano novo. Porque, meus amores, se vocês não abrirem espaço, não tiver o entulho da morte desse ano, o ano que vem só vai mudar o número. Vai continuar sendo igual para você. Não é não, amiga? É isso aí. Então aproveita E esse a gente tem impulso. fases também até, tipo, quando é solteira, aí começa a namorar, aí a pessoa fica estagnada ali no namoro e não consegue se realmente tem conexão, não consegue avançar para um casamento, talvez para ter filhos, e depois quando se é pai ou mãe também há uma mudança, porque é uma outra mentalidade, ou outros comportamentos, é mais pessoas vinculadas a você. Então, às vezes a gente tem que ter essa morte para que a gente possa assimilar essas mudanças acontecendo. E a gente precisa mudar essa mentalidade, né? Total, é isso. Entrar na lado luz desse arquétipo
Na verdade, deixa a nossa vida muito mais leve, muito mais fácil, muito mais fluida. E se você traz, assim, uma renovação, né? Tipo, um frescor, né? Não, vamos lá, tá parado mesmo, não tá? Vamos deixar, vamos fazer a faxina para o novo chegar. Então, é com essa mensagem que a gente se despede. Então, vê o que é que mexeu aí, o que é que revirou, vê se veio alguma memória de alguma relação, de alguma situação. Ó, aproveita. Esse vídeo não deve ter chegado para você à toa. Fala, meu Deus, realmente, vou ali, vou fazer uma lista do que eu quero mudar e vou ver o que é que eu consigo já deixar morrer. Não vou conseguir sozinha, então vou chamar as meninas. Ou chamar uma amiga, chamar alguém para fazer. Então, é isso que a gente deseja para que vocês consigam renascer num próximo momento. Então, até o próximo conteúdo. Fiquem bem e logo, logo a gente volta. Gratidão. Semana na outra semana.